Olá, o programa Claramente de hoje traz para você algumas informações sobre esta que, segundo estudos da Organização Mundial da Saúde e da Associação Mundial de Psiquiatria, vai ser a segunda doença do mundo em 2020, que é a depressão. Vamos pensar e analisar alguns aspectos dessa enfermidade, desse transtorno do humor e trazendo para você alguns passos, pelo menos iniciais, do que pode ser feito para você vencer o estado depressivo. O nosso cérebro é fantástico, a maneira como Deus criou. O cérebro humano tem 1,5 kg de peso, no adulto, e existem 100 bilhões de neurônios, fora as células chamada glia, da neuróglia. E você tem uma ideia, para cada neurônio da glia, para cada neurônio você tem 10 neuróglios, ou seja, então é uma rede fantástica dessas células do sistema nervoso central chamado neurônio. Esse aqui é uma imagem mais estilizada, mostra o que a gente chama de neurotransmissão, que eu não vou entrar nisso aqui nesse programa. Mas o cérebro funciona, a célula nervosa funciona com química e eletricidade. Você tem um impulso nervoso, você tem uma troca química, os neurotransmissores passam de uma célula para outra e nessa transmissão você vai tendo esta ou aquela emoção e a participação de todo esse conjunto fantástico aí vai produzindo o teu comportamento, afinal de contas, né? Os neurônios, então, são essas células do sistema nervoso, do nosso cérebro. Existem neurônios de vários tipos, ele tem, como toda célula, um núcleo, tem essas ramificações chamadas dendritos, tem uma parte mais comprida chamada axônio que vai, através do seu terminal, se comunicar com a próxima célula, né, nervosa. O neurônio parece uma estrela, né, o desenho dela assim. Então, essas são imagens reais de neurônios com suas milhares de conexões e alguma coisa acontece no nível da neuroquímica, no estado depressivo, que faz com que esses neurônios estejam com algum tipo de disfunção, alguma coisa ali está precisando ser consertada. Um pouquinho de estatística em relação geral à saúde mental no mundo, 26,2% dos norte-americanos de 18 anos para cima sofrem de uma doença mental diagnosticável cada ano. Olha, é uma coisa bastante até assustadora, porque é mais do que uma pessoa em cada 4 adultos num país de primeiro mundo sofre algum tipo de transtorno diagnosticado, segundo os estudos desse pesquisador. E isso foi citado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, nesse trabalho chamado Os Números Contam as Desordens Mentais na América. E olha que esse estudo, essa estatística de 1 em cada 4 pessoas lá nos Estados Unidos sofre em algum momento de doença mental importante, são doenças mentais de moderadas a severas, não é nada simples não. Bom, como é que você sabe que a pessoa tem uma depressão? Já falei aqui em outro programa que depressão não é ansiedade, apesar que existe depressão ansiosa. Mas depressão você tem que ter alguns sintomas. Eu vou colocar 9 sintomas. Então, nas últimas 2 semanas, esse é o protocolo médico para um diagnóstico de depressão doença, que é um transtorno do humor, né? Tristeza profunda, uma apatia ou desinteresse, uma agitação ou lentidão, tem pessoas que ficam mais agitadas, é verdade, mas o mais comum na depressão é a pessoa ficar mais lenta, mais devagar, alteração do sono, em geral vai ter uma insônia mais terminal. O que é isso? A pessoa deita, dorme e acorda muito cedo e fica numa angústia de começar um novo dia, porque não tem energia para começar esse novo dia. Um outro sintoma, alteração do apetite, pode ser para mais ou para menos, no sentido de a pessoa começar a atacar a geladeira, ou tem pessoas que têm um quadro depressivo que elas perdem o apetite, perdem peso rapidamente. Um outro sintoma é a perda de concentração. Então, a pessoa deprimida ela tem essa dificuldade, inclusive começa a ter prejuízo no seu trabalho.
Sentimento de desvalor, ela acha que não é alguém importante, acha que não vale a pena viver, é aí onde começa então algumas ideias de morte e pensamentos mórbidos, né? Pensamentos depressivos graves, pensamentos de suicídio, pensamentos de parar com toda a sua vida e não vai ficar lá na cama. Então, para ser diagnosticado como depressão, a pessoa precisa tem também eu ficar sem energia, sem fadiga, a pessoa precisa ter 5 desses sintomas que eu citei aqui por 2 semanas, sempre tendo que ter aquela tristeza e aquela perda importante de energia. Agora, existem algumas alterações que a depressão produz, pessoas que têm complicações em função, complicações orgânicas em função da depressão. Então, ela tem um maior risco para morrer, tem um risco de acidente vascular cerebral em 50%, tem um risco de ataque cardíaco súbito em sobrevivente de infarto do miocárdio em 2,5 vezes a mais do que as pessoas sem a depressão e que tiveram esse ataque cardíaco, tem um risco de doença cardíaca nos homens, olha como é que a emoção está junto com a parte física, né? Tem um risco de morte por câncer, por pneumonia, por suicídio. As pessoas deprimidas têm mais essa facilidade, segundo essas informações científicas ali, o Jornal de Epidemiologia, a revista e o British Medical Journal falam sobre isso nesse trabalho. O suicídio nos Estados Unidos é a 8ª causa de morte e a 3ª causa de morte entre jovens na faixa de idade de 17 a 24 anos. Olha que coisa incrível. Então, um pensamento que está muito arraigado na ideação suicida é o pensamento de desesperança. Então, quando a pessoa deprimida, ela começa a desenvolver ideias de que não tem saída a sua dor, seu sofrimento, ela começa então a elaborar alguns pensamentos suicidas. Por isso que no fundo, no núcleo da pessoa que tem o pensamento suicida, ela tem a perda da esperança. Também colabora com o suicídio pessoas que têm um prejuízo do seu julgamento, da sua avaliação mental. É o caso do alcoolismo, por exemplo, pessoas que têm uma importante diminuição da capacidade de resolver seus problemas, elas começam a ficar sentindo que não tem saída, não sabe como resolver, é tanta coisa e elas se desesperam e no desespero começa a pensar no autoaniquilamento. Pessoas que têm muita impulsividade, então de repente usa uma droga ilícita ou ilícita, a impulsividade na onda da tristeza pode empurrar para o suicídio, pessoas que têm muito isolamento social ou pessoas que já têm uma história antiga de sofrimento mental. Os efeitos da depressão, infelizmente, é uma verdade, mas diminui realmente a longevidade, pode produzir dor de cabeça, asma, uma alteração da memória, osteoporose, atrapalha o sistema imunológico de funcionar bem, junto com o estresse aumenta o risco do HIV progredir para a AIDS e a pessoa pode recair numa adicção, num vício, para se sentir melhor. Então, ela está deprimida e não sente melhor, ela então já tinha parado de usar álcool abusivamente, ou maconha ou cocaína, ela volta a usar para ver se consegue dar uma levantada no humor. Então, isso pode ter uma recidiva. A tendência genética pode passar para filhos, né? Pessoa deprimida, um pai ou uma mãe deprimidos, podem passar geneticamente, não a doença, mas a tendência para a enfermidade. Isso são as informações científicas que a gente encontra dessas citações que eu estou colocando. Então, essa autora, essa educadora aqui, diz um texto bastante interessante que está no livro A Ciência do Bom Viver, na página 241. Olha o que ela diz. Ela diz que o estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Então, alguns autores até falam que a depressão é o câncer da alma. Como eu falei no início, estudos prospectivos têm mostrado de que a depressão no ano 2020 deverá ser a 2ª doença do mundo. E já tem estudos que mostram que
provavelmente no ano 2030, claro, se o mundo chegar lá, ela deverá se tornar a primeira doença que vai atingir a humanidade. Por quê? Porque o mundo está ficando desesperançoso. Talvez essa corrida estressora da vida, com prejuízos de vida afetiva boa, junto com problemas do passado da infância, junto talvez com uma materialização da vida, uma vida mais egocêntrica, não são só perdas que geram um estado depressivo, é um conjunto de fatores sociais, psicológicos, biológicos e espirituais. No segundo bloco nós vamos voltar nesse assunto, comentando sobre alguns passos que você pode dar para ir vencendo, rompendo com o estado depressivo, porque tem jeito. É uma doença que tem tratamento, tem solução e se você está com pensamento suicida, tem saída. Fique com a gente, segundo bloco, vamos falar sobre isso. Até já. Esse é o segundo bloco do programa Claramente, aqui na TV Novo Tempo. Se você chegou agora aqui, nós estamos falando hoje sobre depressão. A depressão está avançando, infelizmente, nesse planeta, no nosso planeta, e estudos mostram que no ano 2020 deverá ser a segunda doença do mundo. No primeiro bloco, expliquei quais são os sintomas principais de depressão, tristeza, desinteresse, apatia, insônia, às vezes ideias suicidas. E eu queria agora comentar uma situação de um sofrimento depressivo. Esta é uma mulher que ela nasceu num lar bastante conturbado. Era um lar sofrido. O pai dela tinha depressão. Um dos fatores que podem levar a pessoa a ter depressão é uma tendência genética. Não que a genética determine o surgimento da doença. A genética ela favorece o surgimento em pessoas suscetíveis àquela doença. Então, o pai dessa moça, ela tinha depressão grave. Depressão pode ser leve, moderada ou grave. E a mãe cuidava dela e de todos os filhos, eram 6 filhos, e esta essa moça era a mais velha dessa turma de 6 filhos. A mãe era muito ocupada porque ela tinha que cuidar de todas as crianças, tendo o marido ali muitas vezes sem conseguir trabalhar, na cama, deprimido. Então, ela, com tanta tarefa, essa mãe pedia sempre ajuda para esta filha, que era a mais velha. Então, ela assumia o cuidado dos seus irmãozinhos, ela ajudava a mãe a cozinhar, ela foi meio que tendo que deixar de lado a sua criancice, os seus aspectos normais de infância, porque ela tinha essa necessidade, a família estava com necessidade e a mãe jogava para ela responsabilidades para ajudar a cuidar dessa casa, do pai deprimido, dos irmãozinhos menores. Então, ela teve que abdicar, teve que abandonar algumas brincadeiras de criança, né, de jovem. Então, ela foi queimando a sua infância. Ela passou os primeiros anos da infância com essa luta na casa dela, do pai que se tratava de depressão, usava seus medicamentos, voltava a trabalhar, depois não conseguia, ficava de licença médica e sempre nessa situação estressora ali na família. Então, quando ela chegou na adolescência, ela teve 2 namorados, até casar depois, e teve algumas situações complicadas que a gente vai ver. Esses 2 namorados que ela teve enganaram essa jovem com outras meninas, foram infiéis a ela. Então já foi mais um baque, mais uma ferida emocional na cabecinha dela. No início da idade adulta, quando ela saiu da adolescência, ela tinha uma avó, que era a avó materna, com quem ela era muito apegada. E no início da idade adulta dela, essa avó vem a morrer. Mais uma perda. Quando então ela
chegou a conhecer um rapaz, começou a namorar, começou a pensar na ideia de casamento. Ela estava estudando, conseguiu com todo esforço, trabalhando fora, continuando a ajudar essa mãe em casa, tentando animar esse pai deprimido. Ela mesmo assim conseguia fazer uma faculdade à noite e foi estudando e se formou. Agora, com 30 anos de idade, então ela veio a se casar com um homem 7 anos mais velho e que era depressivo. Olha que interessante, o pai depressivo e vem a casar com um homem depressivo. Então, ela começou a ter esses sofrimentos também no casamento, porque a tendência melancólica do marido era, de novo, para ela um peso na vida dela. E aí eles tiveram 3 filhos e, por causa dessas lutas, melhora, recai na depressão do marido, ela teve que assumir também uma carga pesada em momentos que esse marido não conseguia funcionar, não conseguia trabalhar, meio que repetindo um pouco a história, ou bastante até, né, a história da infância dela. Depois de 8 anos de trabalho, na empresa em que ela já estava ali se sentindo mais confortável, tinha um bom salário, mas a situação da crise econômica começou a apertar no país e essa empresa teve que enxugar o quadro de funcionários e ela foi demitida. Depois, 1 ano e meio depois dessa demissão, ela voltou a conseguir um trabalho, mas 1 ano e meio depois dessa demissão, um dos filhos sofreu um pequeno acidente de carro, fraturou uma perna, não foi nada assim de ficar com sequela e tudo isso, mas foi uma situação bastante traumática de ter tido um filho com um acidente automobilístico. Aí foi tentando ajustar a sua vida, o marido voltava ao trabalho, conseguia ter lá seu salário, ajudava, ela cuidando da casa, ela trabalhando fora, essa jornada dupla que a mulher faz, né? Uma mulher que trabalha fora. E 3 anos, ou quase 4 anos depois, uma tia que era muito amiga dela, com quem ela tinha muita confidelidade, conversava sobre situações da vida, essa tia também veio a falecer. Aí passou mais 1 ano, ela acabou descobrindo, por acaso, que esse marido estava tendo um certo flertezinho ali no trabalho com uma colega de trabalho. Quando ela descobriu isso no celular do marido, aí ela entrou em depressão. Até aquele momento da vida, tranco após tranco, problema após problema, ela veio superando, ela veio reagindo, ela veio, levantava a cabeça e vamos trocar para frente. Viveu, claro, os seus momentos de luto psicológico naturais diante de cada perda, né? Porque há uma diferença entre a tristeza por causa de um luto, uma perda por uma morte de uma pessoa querida. Os sintomas que você tem no luto psicológico, eles são parecidos com os sintomas que a pessoa tem numa depressão, num quadro depressivo, só que a intensidade, a origem, o curso, ou seja, como que evolui esses sintomas, como é que evoluem, é diferente de uma tristeza passageira para uma depressão que tem a tristeza, mas que é mais demorada, que é mais profunda. Então, esta moça, ela, depois de tantas situações traumáticas, acabou descobrindo que o marido estava tendo uma paquera, vamos dizer assim, com uma colega do trabalho. Aí ela entrou no quadro depressivo, aí ela não aguentou. Aí realmente ela começou a perder o interesse de cuidar dela mesma, da vida. Ela começou a ter noites de insônia, foi perdendo peso a olhos vistos. Ela começou a ter um choro que vinha em qualquer momento do dia, e a energia começou a cair, ela começou a ter dificuldades de produzir no trabalho. Então decidiu, preciso de uma ajuda médica, e ela foi procurar uma consulta médica. E aí foi lá no psiquiatra, o médico psiquiatra, e foi feito um diagnóstico de um transtorno depressivo. Ela estava com a depressão chegando no nível de depressão moderada, podendo caminhar para a depressão grave, mas ela ficou naquele nível ali, com esse sofrimento desse transtorno depressivo.
É importante entender de que qualquer pessoa pode aguentar perdas sucessivas por algum tempo. Você tem uma pancada aqui, você levanta, você tem uma outra, você tenta resistir, você fala ou desabafa, mas vai para frente. Mas a sequência dessas perdas, a sobrecarga emocional que as decepções produzem, que as desilusões produzem, né? Muitas vezes também a pessoa acaba se sentindo muito sozinha, ela não tem um apoio emocional. Como é que ela ia conseguir apoio emocional nos seus filhos? Ela tem que cuidar desses filhos. Como é que ela ia ter apoio emocional no marido se ele também precisava de apoio emocional por conta de uma depressão? A avó querida que ela tinha, com quem confidenciava algumas coisas, havia morrido. A outra tia que sobrou tinha acabado de morrer há quase um ano atrás. Então, ela lidar com essas decepções, com desilusões, com perda do apoio emocional, realmente foi demais para ela e ela sucumbiu. Mesmo as pessoas resilientes, ou seja, aquelas pessoas que têm uma boa capacidade de enfrentar conflitos sem sucumbir facilmente, se deprimem, porque às vezes a carga chega num ponto excessivo. Nós não somos deuses. Então, a depressão nela surgiu, alguém pode pensar assim, puxa, essa moça ficou deprimida, essa senhora ficou jovem, a senhora ficou deprimida porque o marido estava paquerando alguém. Não, não é por isso. A descoberta desse flerte do marido com outra pessoa foi a gota d'água na vida dela para produzir esta resposta depressiva. Então, é importante a gente pensar assim, o que ela pode fazer? O que uma pessoa deprimida pode fazer nessa circunstância? Primeiro, entender que ela está assim não porque é uma pessoa fraca. A vida deprimida pensa assim, poxa, eu sou fraco, devia reagir, por que essa fragilidade toda? Não, é uma sequência de situações estressoras na vida que derruba as pessoas mais fortes. Segundo ponto, verificar se nos pensamentos dela não surgem autoataques, autodepreciação, autodesvalorização e parar com isso. Que às vezes a pessoa deprimida fica se atacando, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, por que eu não fiz aquilo? Ah, eu sou um zero à esquerda. Ei, para com isso, para de se autoatacar. Um terceiro aspecto vai ter que desabafar assim. Vai ter que chorar, botar para fora a sua dor, sua mágoa, sua tristeza. Tem horas que é para chorar mesmo, né? E de preferência você desabafar com alguém que seja de confiança, alguém que seja uma pessoa ética, para você transbordar a sua emoção e isso pode trazer algum alívio também. Uma outra coisa é na sua vida espiritual pedir ajuda a Deus para lidar com essa dor emocional. Também é importante olhar para essa reação depressiva como um resultado da mente sobrecarregada que aconteceu de chegar no ponto de estresse e aí no esgotamento. É importante entender que ela precisa entender isso e olhar para isso de que a causa principal do desenvolvimento de uma depressão não foi a situação do marido, foi a situação de uma vida inteira em que ela queimou etapas. Então, será que ela perdeu coisas importantes? Será que ela perdeu o autorrespeito permitindo que pessoas abusassem dela? Perdeu o direito de reivindicar a ajuda do marido? Perdeu o direito de dizer não para exigências de pessoas que são chatas? Ela perdeu o direito de dizer não para ela mesma ser cobradora com ela mesma? Então, ela vai ter que sentar também, o outro passo é com esse marido e acertar os ponteiros, conversar com ele tem que tomar uma atitude, ele tem que parar com essa atitude, tem que pedir perdão, fazer reparação e decidir se ele quer o casamento ou se ele não quer o casamento. Então, é muito importante a pessoa entender que depressão não vem sem causa. Depressão tem saída e talvez a pessoa vai precisar entender uma sequência de causas e vai precisar tomar algumas atitudes autoprotetoras, colocar limites e reivindicar alguns direitos, extravasar a sua dor e aí vai poder dar os passos para ir saindo dessa atitude sofrida. Eu deixo um texto para você. Está em Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
isso também que você está sofrendo vai passar. Até o próximo programa.